No livro Encyclopedia of Wars, Charles Phillips e Alan Axelrod fazem um estudo minucioso das guerras existentes em nosso planeta, catalogando ao todo 1.763 guerras, 7% das quais, ou seja, 123 guerras, tiveram motivações religiosas, dizimando milhões de pessoas. As cruzadas foram uma série de conflitos entre cristãos e muçulmanos, que tinha como pretexto controlar a Terra Santa, mas que na prática era uma forma de impor sua supremacia aos demais. Historicamente, ela durou entre 1095 e 1291, mas que na prática dura até os dias de hoje. Chegamos a cravar o conceito de guerras santas, que são conflitos armados que têm como motivação as diferenças religiosas. E esse termo foi largamente utilizado pelo cristianismo para justificar a violência contra os que acreditavam injusto ou legítimo. Lembrando que o conceito de justiça era algo questionável naquele momento onde a religião se une ao Estado em busca de benefícios próprios, onde a riqueza e a luxúria permeava o cotidiano das grandes lideranças religiosas cristãs, incluindo e principalmente os papas. Assim, as autoridades cristãs, sob o pretexto de fazerem uma guerra santa, estavam legitimados a usar a violência para atingir seus nefastos intentos com a ordem de Deus. E o triunfo seria o triunfo de Deus. Segundo Philip Jerkins, no livro Guerras Santas, essas guerras foram manobras políticas dos poderosos que acabaram por moldar a doutrina cristã. Trago essas informações não para minorar o cristianismo ou macular a sua essência, mas para trazer-nos a reflexão do quanto de belicosidade ainda trazemos em nosso íntimo, do quanto a intolerância religiosa ainda existe dentro de cada um de nós. É triste ver que muitos cristãos, ainda hoje, defendem a insanidade que foi a Santa Inquisição. As atrocidades cometidas em nome de Deus, no período inquisitório e nas cruzadas, superam em muito o ocorrido nas duas guerras mundiais que tivemos. Aliado a isso, temos praticamente todas as civilizações e culturas da América dizimadas pela colonização sob o estandarte do cristianismo. E mais uma vez eu repito, não estamos aqui querendo diminuir o cristianismo ou imputar-lhe culpa, mas fazer com que cada um faça uma reflexão desapaixonada e sinta o quanto dessa herança ainda encontra dentro de si. O quanto ainda somos intolerantes com os demais pensamentos religiosos e achamos chancelados pela divindade para perseguir aqueles que pensam diferente de nós. Se esse passado nos trouxe um senso de normalidade a esses conflitos, não podemos deixar que continuem a nortear o nosso senso de justiça. Não podemos mais cometer injustiças e cometer violências usando Deus como escudo. Não podemos mais cometer injustiças e cometer violências usando Deus como escudo.
como ainda estamos fazendo. Ainda hoje, com o estandarte de Deus, estamos cometendo os maiores atos de intolerância. Isso é um grande paradoxo, pois todas as religiões trazem em si uma mensagem de paz, e todos os messias, profetas, ou como queiramos designá-los, sem exceção, trazem um apelo pela paz. Krishna, Moisés, Abraão, Zoroastro, Buda, Cristo, Maomé, Babi, Bahá'u'lláh, para falar apenas dos principais correntes religiosas. Todos eles, sem exceção, trouxeram uma mensagem de paz e a promessa de um mundo onde todos nós viveríamos em paz. No entanto, utilizamos as diferentes religiões como rótulo e esquecemos de vivenciar a sua essência. No que pese toda a mensagem de paz trazida por Cristo, em nome dele foram cometidas as maiores atrocidades de nosso planeta. O que mostra um descompasso entre a mensagem originária e a prática dos seguidores. Criamos dogmas, rituais e tantas regras religiosas que não tivemos tempo de vivenciar a mensagem que haveria de ser o nosso guia. 2000 anos se passaram e não conseguimos trazer a mensagem do Cristo para nossas vidas. Utilizamos o nome do Cristo como uma bandeira de luta, como tantas outras bandeiras que nos incitam à intolerância contra quem pensa diferente. Nos incitaram a tantas guerras. Rotulamos os textos inseridos na Bíblia como sendo verdades absolutas, e não raramente os utilizamos como uma arma para ferir nossos irmãos. A grande questão é que, por não vivenciar a essência de nossas crenças religiosas, levamos para dentro das religiões toda a intolerância que existe dentro de nós. O mesmo se passa em tantos outros setores da nossa sociedade. Se temos como exemplo o esporte, que haveria de ser um importante meio de união entre as pessoas, onde poderíamos vivenciar experiências emocionais, como alegrias, aprender a aceitar derrotas, controlar nossa ansiedade e tantas outras experiências emocionais que poderiam contribuir com o nosso equilíbrio interior. No entanto, levamos conosco a nossa violência, que se hospeda em nosso íntimo. E afiliamos a tantos conflitos de torcida. E aquilo que era para ser um objeto de nosso lazer, passa a ser o objeto do conflito. E tanta violência é cometida pela paixão por essa ou aquela torcida. O mesmo se dá em relação à política e tantos outros setores da sociedade. E nesse cenário, o que fazer para criar um mundo em paz? Poderíamos banir todas as religiões, todas as torcidas e o esporte em si. Poderíamos banir todos os partidos políticos e ainda assim não teríamos um mundo em paz, pois não atingiríamos a essência do problema, que é a violência que existe em nós. Todas essas manifestações sociais são catalisadores que possibilitam o afloramento da violência interior. Portanto, só há um caminho a seguir, independente da sua religião, da sua torcida ou time favorito, independente da sua posição política. Independente de tudo isso, só resta domarmos a violência que existe em nós, domarmos a intolerância e
todos os sentimentos negativos, e isso se dará por um processo de reforma íntima. E todas as religiões trazem importantes práticas para atingir esse objetivo. No momento em que a humanidade superar essas mazelas interiores, poderemos ter um mundo de paz e tolerância. A despeito de toda a diversidade religiosa, a despeito de toda a diversidade de torcidas, a despeito de toda a divergência política. Assim, cabe a cada um de nós construir esse mundo de paz. E para finalizar, eu peço licença para trazer o credo da paz Rosa Cruz. Ele diz assim: sou responsável pela guerra, quando orgulhosamente faço uso da minha inteligência para prejudicar o meu semelhante. Quando menosprezo as opiniões alheias que diferem das minhas próprias. Quando desrespeito os direitos alheios. Quando cobiço aquilo que a outra pessoa conseguiu honestamente. Quando abuso da minha superioridade de posição, privando outros de sua oportunidade de progredir. Se considero apenas a mim próprio e a meus parentes pessoas privilegiadas. Quando me concedo direitos para monopolizar os recursos naturais. Se acredito que outras pessoas devem pensar e viver da mesma maneira que eu. Quando penso que sucesso na vida depende exclusivamente do poder, da fama e da riqueza. Quando penso que a mente das pessoas deve ser dominada pela força e não educada pela razão. Se acredito que o Deus da minha concepção é aquele em que outros devem acreditar. Quando penso que o país em que nasce o indivíduo deve ser necessariamente o lugar onde ele tem que viver. Sou responsável pela paz. Se direciono correta e construtivamente os poderes da minha mente. Se concedo aos meus semelhantes o direito pleno de se expressar de acordo com seu próprio entendimento das verdades da vida. Se reconheço que os meus direitos cessam quando se iniciam os direitos dos outros. E aceito isso como um mínimo indispensável de disciplina. Se faço uso dos poderes interiores para criar as minhas próprias oportunidades. Se consigo promover a evolução dos que me cercam, sem considerar ameaçada a minha posição. E entendo que esta é a minha maior fonte de sucesso. Se compreendo que as leis divinas diferem das criadas pelo homem e que nenhum direito divino especial é concedido a alguém unicamente pelo berço. Se reconheço que os recursos naturais devem servir indistintamente a todas as formas de vida e que não me cabem direitos exclusivos sobre eles. Se compreendo que nada é mais livre do que o pensamento, e que o pensamento construtivo transforma o homem, direcionando-o à sua verdadeira meta. Quando sinto que toda a felicidade depende do simples fato de existir, de estar de bem com a vida, se percebo que todo ser humano pode vir a ser um grato amigo, quando convencido pela argumentação sincera. Se considero que a alma de Deus adquire personalidade no homem e que este
só pode conceber Deus a partir da sua própria concepção da divindade. Se reconheço a mim e ao meu semelhante como partes integrantes do universo, e que a cada um cabe buscar o lugar onde melhor possa servir. Se estou em paz, eu promovo a paz a todos o que me serve. Por sua vez, aqueles promovem a paz daqueles que estão à sua volta e também farão o mesmo. Então, a paz começa dentro de mim e sem ela não pode haver a necessária transformação social. Ralph Maxwell Lewis, Frater Rosa Cruz. E assim, com essa incrível mensagem, incrível e inspiradora mensagem, eu encerro minha fala de hoje. E agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado e muita paz a todos e que possamos ser agentes dessa paz.